Você já sonhou em ficar absolutamente rico, mas sem ter que fazer muito esforço? É claro que sim, né? Então se ajeita aí, porque hoje eu separei algumas das histórias mais inacreditáveis sobre pessoas que literalmente tropeçaram na fortuna. Mas um aviso: para alguma delas, a sorte não trouxe só dinheiro, mas também uma baita dor de cabeça. Prepare-se para conhecer descobertas que formaram vidas da noite para o dia. Olha, na minha longa e um pouco vergonhosa experiência de vida, eu vi a tecnologia evoluir mais do que consigo contar. Coisas que um dia foram o auge da inovação, hoje estão jogadas no fundo de gavetas, praticamente sem valor. Mas nem tudo o que é velho é lixo. Um dono de casa, mexendo em suas coisas, acabou se deparando com a relíquia tecnológica que ajudou a moldar o mundo como a gente conhece. Quando ele tirou o objeto da gaveta, a primeira reação foi: Eca, que coisa feia! Mas calma, segura o julgamento. Sem esse equipamento, é possível que você nem estivesse assistindo esse vídeo. O que ele tinha em mãos era nada mais, nada menos que um protótipo original da Apple I, montado e soldado manualmente pelo próprio Steve, cofundador da Apple. Pode acreditar, esse era um dos modelos usado por Steve e Jobs para fechar o primeiro grande pedido comercial da Apple, antes mesmo da marca se tornar esse império que conhecemos. Depois que a encomenda foi garantida, a placa ficou esquecida por anos no lendário garage da Apple. Até que, já nos anos 90, Steve Jobs resolveu presentear alguém com aquele pedaço de sucata tecnológica. O presenteado aparentemente achou aquilo tão sem utilidade que jogou numa gaveta e esqueceu. Só em 2022, quando a peça foi redescoberta, foi que o jogo virou. O protótipo foi autenticado com a ajuda de polaroids antigas e acabou indo a leilão, sendo vendida por incríveis $677 mil. Nada mal para algo que ficou pegando poeira, né? Nos Estados Unidos, era normal feiras e mercados de coisas usadas que as pessoas vendiam, chamadas de pulgas. É incrível a quantidade de coisas estranhas e maravilhosas que aparecem por lá, mas nada chega perto do que aconteceu com Norma Ifill em 2005. Ela estava passeando por um mercado de pulgas no Brooklyn quando se deparou com um colar bem diferente. O preço? Apenas $15, baratinho. Mesmo sem saber ao certo o que estava comprando, Norma levou para casa. Para quem não entende, o colar parecia uma mistura estranha de sucata e talheres velhos. Nada demais, mas 3 anos depois, durante uma visita ao Museu de Artes da Filadélfia, ela viu algo que fez seu queixo cair. Na exposição havia uma coleção de joias criadas pelo renomado escultor Alexander Calder, mais conhecido por suas enormes esculturas móveis, mas que também criava colares, brincos e anéis. E lá estava um colar idêntico ao dela. Após confirmar com especialistas, Norma descobriu que a peça era de fato uma criação original de Calder, e quando o colar foi a leilão, o valor de venda foi de impressionantes $267 mil. Nada mal para um achado de mercado de pulgas, né? Decorar a casa sempre foi uma das tarefas mais difíceis para mim. Nunca sei que quadro escolher, que cor combinar, mas talvez eu devesse me inspirar nessa história. Um morador de Indiana estava em uma loja de móveis quando se encantou com a pintura de flores. O preço era baixo e ele achou que seria perfeito para cobrir um buraco na parede. Meses depois, durante uma noite de jogos com amigos, eles estavam se divertindo com um clássico jogo de tabuleiros, onde o objetivo é disputar obras de artes em leilões fictícios. E foi aí que o dono da casa percebeu. Uma das pinturas do jogo era praticamente idêntica àquela que estava pendurada na parede. A arte era de ninguém menos que Martin Johnson Reed, um pintor americano renomado por suas paisagens de naturezas mortas. No dia seguinte, ele levou a pintura até uma galeria em Manhattan, que confirmaram era uma obra autêntica, e o valor? Cerca de $1.250 mil. E essa não foi a única vez que um quadro de Reed apareceu do nada. Outro comprador encontrou uma pintura em um bazar por $29 e mais tarde ela foi leiloada por nada menos que $882.500.
Agora, algumas pessoas não esperam a sorte bater na porta. Elas literalmente caçam a riqueza. É o caso de Tommy Thompson, um caçador de tesouros que ficou famoso e depois infame pelo que fez. Em 11 de setembro de 1988, Tommy ganhou os holofotes ao encontrar os destroços do SS Central América, um navio a vapor que afundou em 1857, levando consigo cerca de 13,6 toneladas de ouro. Durante 131 anos, ninguém fazia ideia de onde o navio tinha ido parar. Mas Tommy, usando uma técnica conhecida como teoria bayesiana de busca, conseguiu localizar os restos do navio. Com um submarino robótico feito sob medida, ele e sua equipe mergulharam nas profundezas e começaram a resgatar o ouro perdido. O valor estimado, algo entre 100 e 150 milhões de dólares. Um único lingote de ouro chegou a ser vendido por nada menos que 8 milhões de dólares. Mas como toda boa história de caça ao tesouro, o dinheiro trouxe problemas. Mais de 39 seguradoras apareceram alegando que o ouro era deles, já que pagaram as indenizações quando o navio afundou no século XVI. Depois de anos na justiça, Tommy ficou com 92% do tesouro, mas a ganância não parou por aí. Ele devia dinheiro a investidores e simplesmente não pagou. Para piorar, 500 moedas de ouro sumiram misteriosamente, e quando Tommy foi chamado à justiça para se explicar, ele simplesmente desapareceu. Só foi encontrado em 2015, foi preso, escondido em um hotel da Flórida. Ele foi preso e até hoje permanece detido porque se recusa a revelar onde escondeu as moedas, alegando perda de memória de curto prazo. Enquanto isso, a multa acumulada já ultrapassa 3 milhões de dólares. A Austrália é conhecida como o lar de todas as fobias relacionadas a animais. E quem se atreve a enfrentar esses medos, como o astuto detector de metais de Kevin Hiller, pode ser recompensado com grandes descobertas. Em uma noite de setembro de 1980, Kevin acordou de um sonho vívido e inspirado pela experiência. Rapidamente anotou o que viu em um pedaço de papel. E em seguida pediu a seu vizinho para assinar o desenho. Estranho, né? Mas talvez ele estivesse realmente no caminho certo. Veja, Kevin era um entusiasta dos detectores de metais e ele estava prestes a fazer uma descoberta que mudaria sua vida. 12 dias depois, perto de Kingover, Victoria, seu detector de metais começou a emitir um sinal. Ele então começou a cavar e, para sua surpresa, encontrou uma enorme pepita de ouro, apenas 30 centímetros abaixo do solo. A pepita, que recebeu o nome de Mão da Fé, tem impressionantes 47 por 19 centímetros, pesa cerca de 27 quilos. Isso sim é algo valioso. Agora, a parte mais curiosa é que o desenho que Kevin pediu para seu vizinho assinar tem uma semelhança impressionante com a pepita de ouro. Não é uma coincidência? E as boas notícias não param por aí. A descoberta de Kevin foi vendida através de Kovac, Gema e Minerais, que a repassou para o cassino Golden Nugget por $1 milhão. Agora, isso é um grande achado. E você, qual dessas histórias de sorte você achou mais incrível? Qual foi o maior golpe de sorte que você já deu? Conte para a gente no comentário e caso queira a parte 2, deixe nos comentários também.